70 anos. Essa era a idade de Dona Marlene quando descobriu que sua própria nora planejava matá-la. Não com veneno, não com uma arma, mas com algo ainda mais cruel. Um asilo clandestino onde idosos eram sedados, esquecidos e deixados para morrer lentamente, enquanto suas pensões eram desviadas. E foi por acaso que ela descobriu. Por um acaso terrível, numa noite de quinta-feira, quando acordou com sede e desceu as escadas da própria casa em silêncio. Tudo começou 2 anos antes, quando seu Mário, o marido de Marlene, sofreu um AVC cerebral que deixou sequelas. Ele tinha 73 anos, andava com dificuldade e precisava de ajuda para tomar banho. Marlene, mesmo com a idade avançada e artrose nos joelhos, cuidava dele com o amor de quem dividiu 52 anos de casamento. Eles moravam sozinhos, numa casa de 3 quartos, no bairro Operário, de uma cidade do interior paulista. A casa era simples, mas quitada. Construída tijolo por tijolo, com o salário de metalúrgico de seu Mário e o trabalho de faxineira de Marlene. Quando o acidente vascular cerebral aconteceu, o filho único do casal, Rodrigo, apareceu com a esposa. Patrícia, mãe, pai, vocês não podem ficar sozinhos. A gente vai se mudar pra cá pra ajudar. Marlene, exausta e assustada com o estado do marido, aceitou de coração aberto. Obrigada, meu filho. Eu não sei o que faria sem vocês, mas o que parecia ajuda era outra coisa. Nos primeiros meses, Patrícia até ajudava. Fazia comida, dava banho em seu Mário, arrumava a casa, mas sempre com aquele olhar de quem estava fazendo um sacrifício imenso. Sempre com comentários ácidos. Nossa, Dona Marlene, quanto trabalho dá cuidar de velho, né? Eu nunca imaginei que ia passar minha vida limpando cocô de sogro. Marlene engolha seco, mas não respondia. Precisava da ajuda. Não tinha escolha. Com o tempo, Patrícia foi tomando conta de tudo. Assumiu o controle das contas, das senhas bancárias, da aposentadoria do casal. Deixa que eu cuido disso, sogra. A senhora não tem cabeça para essas coisas, Marlene protestou no início. Mas eu sempre cuidei das contas da casa. Isso era antes, Dona Marlene. Agora a senhora está velha e esquecida. Outro dia mesmo, a senhora deixou o fogão ligado, lembra? Marlene franziu a testa. Não lembrava disso, mas Patrícia dizia com tanta certeza que ela começou a duvidar de si mesma. Rodrigo, fraco e dominado pela esposa, nunca contestava nada, apenas trabalhava. Chegava em casa tarde e ia direto para o quarto. As coisas foram piorando. Patrícia começou a trancar a geladeira com cadeado. É para controlar a alimentação de vocês. O médico disse que seu Mário precisa de dieta, mas a verdade é que ela estava economizando a comida para si mesma e para Rodrigo. Marlene e Mário comiam restos, sobras, pão duro, com margarina. Marlene emagrecia. Seu Mário, cada vez mais fraco, passava o dia inteiro deitado, confuso, sem entender o que estava acontecendo. Patrícia, o Mário precisa ir no médico. Marlene insistia. Já levei. O médico disse que é normal na idade dele. É só esperar. Esperar o quê? Marlene não entendia, mas também não tinha forças para brigar. Até que naquela quinta-feira, tudo mudou. Marlene acordou às 2 da manhã, com a boca seca. Desceu devagar as escadas, segurando no corrimão, tentando não fazer barulho. A luz da cozinha estava acesa. Vozes baixas vinham de lá. Ela parou no corredor, escondida atrás da parede. Quanto tempo ainda, Patrícia? Eu não aguento mais. Era a voz de Rodrigo, cansada, impaciente. Calma. A pensão já está no nosso nome. A casa também. Falta só dar o último passo. Que último passo? O asilo. Marlene sentiu o coração disparar. Que asilo? Rodrigo perguntou. Eu achei um lugar perfeito. É, como eu posso dizer, discreto. Eles aceitam idosos sem perguntas, sem burocracia. A gente leva eles, paga uma taxa e pronto. Eles cuidam do resto. Do resto? Que resto? Patrícia riu. Um riso baixo,
cruel. Rodrigo, você é muito inocente. Esses lugares, eles não cuidam de ninguém. Eles só mantêm os velhos quietos, sedados. Até que a natureza siga seu curso. Silêncio. Você está falando sério? Rodrigo murmurou, a voz trêmula. E não me venha com esse drama. Seus pais já viveram. Tiveram a vida deles. Agora é a nossa vez. A gente merece aproveitar esse dinheiro, essa casa. A gente merece ser feliz, sem ter que limpar bunda de velho. Mas são meus pais, Patrícia. Agora são apenas 2 pesos mortos. E eu não vou desperdiçar minha juventude cuidando deles. Semana que vem, a gente leva. Eu já acertei tudo. Marlene cobriu a boca com a mão, abafando o grito que queria sair. As pernas tremiam. O mundo girava. Ela subiu as escadas em silêncio, o coração batendo tão forte que parecia que ia explodir. Entrou no quarto, trancou a porta e encostou nela respirando rápido. Seu Mário estava deitado, roncando baixinho, inocente, vulnerável. Marlene olhou para o marido e tomou a decisão mais difícil da vida. Eles precisavam fugir. Ela esperou o silêncio voltar à casa. Esperou até ter certeza de que Rodrigo e Patrícia tinham ido dormir. Então, devagar, acordou o marido. Mário, acorda, mas não faz barulho. Ele abriu os olhos, confuso. Marlene, que foi? A gente precisa ir embora. Agora. Ir embora? Pra onde? Não sei, mas a gente não pode ficar aqui. Eles querem nos internar num lugar horrível. Querem nos matar, Mário. Ele ficou calado, processando. Depois, com dificuldade, assentiu. Então vamos. Marlene vestiu a roupa mais quente que tinha. Ajudou Mário a se vestir. Pegou uma sacola velha e colocou dentro documentos, remédios, uma foto de casamento, R$ 100 que tinha escondido num livro, e a aliança de ouro da mãe, menos a única coisa de valor que Patrícia ainda não tinha roubado. Às 3h15 da manhã, Dona Marlene e seu Mário desceram as escadas como 2 ladrões, fugindo da própria casa. A porta da frente rangeu. Marlene congelou. Esperou. Nenhum barulho vindo dos quartos. Eles saíram. A rua estava vazia, escura, fria. Marlene segurou a mão do marido e começou a caminhar, sem destino, apenas para longe dali. Para onde a gente vai? Mário perguntou, mancando. Não sei, mas a gente descobre. Andaram por 2 horas, até que as pernas de Mário não aguentaram mais. Ele sentou na calçada, ofegante. Marlene, eu não consigo mais. Ela olhou ao redor. Estava amanhecendo. Viram uma igreja. A porta estava aberta. Uma luz amarela vinha de dentro. Vemos pedir ajuda. Dentro da igreja, um padre, de uns 60 anos, preparava a missa da manhã. Quando viu o casal de idosos, sujos, cansados, tremendo de frio, ele largou tudo e correu até eles. Meu Deus, o que aconteceu? Marlene desabou. Contou tudo. O acidente vascular cerebral. A nora o controle. O plano. A fuga. Padre Augusto ouviu tudo em silêncio. O rosto endurecendo a cada palavra. Quando ela terminou, ele segurou as mãos dela com firmeza. Vocês vão ficar aqui. Tem um quartinho nos fundos da igreja. Não é luxo, mas é seguro. E amanhã mesmo a gente resolve isso. Naquela manhã, Marlene e Mário dormiram pela primeira vez em meses sem medo. Enquanto isso, na casa, Patrícia e Rodrigo acordaram tarde. Quando Patrícia foi levar o café da manhã para os sogros, encontrou o quarto vazio. Rodrigo, ela gritou. L.S.S.U. Mira. Rodrigo subiu, correndo. Abriu armários, olhou debaixo da cama. Nada. Apenas uma janela entreaberta e um bilhete em cima da cama. Descobrimos tudo. Vocês nunca mais vão nos ver. Patrícia ficou pálida.
Eles sabem. Eles ouviram. O que a gente faz? A gente não faz nada. Se eles sumiram, melhor ainda. Menos problema pra gente. Mas Padre Augusto fez. Ele tinha um amigo delegado. Contou a história. O delegado, indignado, abriu investigação. Descobriram que Patrícia tinha desviado quase toda a aposentadoria do casal. Descobriram que ela falsificou documentos para transferir a casa. Descobriram o tal asilo clandestino. Um horror onde 12 idosos estavam dopados, desnutridos, abandonados. Patrícia foi presa. Rodrigo, como cúmplice, também. O processo foi rápido. Tudo foi devolvido para Marlene e Mário. A casa, o dinheiro, a dignidade. Mas eles não voltaram para aquela casa. Não queriam, venderam tudo e compraram um apartamento pequeno perto da igreja. Um lugar seguro, um recomeço. Nos anos seguintes, Marlene e Mário se tornaram voluntários da paróquia. Ajudavam outros idosos em situações parecidas. Orientavam, acolhiam, denunciavam abusos. Seu Mário, com fisioterapia e cuidados adequados, melhorou. Voltou a andar sem tanta dificuldade. Voltou a sorrir. E numa tarde ensolarada, enquanto tomavam café na varanda do apartamento, Marlene segurou a mão dele e disse: "A gente conseguiu, Mário. A gente sobreviveu." Ele sorriu. Apertou a mão dela de volta. "A gente sempre sobrevive, porque a gente tem um ao outro." Rodrigo, da cadeia, escreveu cartas pedindo perdão. Marlene leu, chorou, mas não respondeu. Perdoou para liberar o próprio coração, mas não esqueceu. Alguns anos depois, quando Marlene finalmente partiu aos 82 anos, deixou tudo para instituições que protegiam idosos. Seu Mário a seguiu 6 meses depois, de coração partido. E quando Rodrigo saiu da prisão, descobriu que não tinha nada, nem herança, nem casa, nem mãe, nem pai. Apenas o peso da culpa e o vazio de ter perdido tudo por ganância, porque teve uma chance de ser filho e escolheu ser cúmplice. E essa escolha não tem volta.